Então vocês podem aí pintar, mas olha só, pais, vai aí ajudando os seus filhos a prestarem atenção aqui, porque hoje Deus quer falar diretamente com eles. É claro que vocês, pais, também precisam entender o que eu vou dizer aqui. Você que ainda não tem filho, já vai se preparando, porque isso é importante para quando você tiver. E você que não vai ter, já teve, já tem filho grande, é importante você também aprender para ajudar outras pessoas. Então, em última instância, a palavra para todos, mas de uma maneira muito especial para vocês, crianças, adolescentes e jovens. Beleza, Caleb? Fica de olho aí, Benjamim, Efraim, João Lucas, estou vendo aí, Pedro, Rebeca, Samuel, Sofia, Alana, essa galerinha aí. Todos prestando bastante atenção. Abram então suas Bíblias lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. E eu já falo para vocês, crianças, hoje vocês vão prestar bastante atenção, e domingo que vem vocês não vão deixar seus pais faltarem, porque domingo que vem a mensagem é para eles. Tá bom? Então vamos lá. Olha só o que diz Efésios 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Hoje eu quero falar de duas coisas que Deus ordena por meio do apóstolo Paulo a vocês, filhos. Uma é a obediência, a outra é a honra. Obediência e honra. E hoje nós vamos entender qual que é a diferença delas e qual que é a importância delas. Tudo bem? Então, olha só. A primeira coisa que o texto diz é: filhos, obedecei. Obedecei a vossos pais. Crianças, adolescentes, nós precisamos, acima de qualquer coisa, obedecer aos nossos pais. Nós não podemos achar que a desobediência é algo muito simples. Às vezes o papai e a mamãe diz lá para vocês: não é para ficar o dia inteiro na TV. Mas aí os seus pais estão fazendo alguma coisa e vocês fazem o quê? Ficam o dia inteiro na TV. Isso é desobediência. Mas às vezes você pensa assim: isso é algo muito simples. Às vezes o seu pai fala assim: tá aqui um pacote de balinha, é para você chupar só uma agora e a outra só depois do almoço. O seu pai não está vendo, nem a sua mãe, você vai lá e descasca duas e fala: é só uma balinha a mais. Isso continua sendo desobediência. E preste atenção, crianças e pais. A desobediência é algo muito grave, que infelizmente não tem sido tratada nos nossos dias como sendo algo grave. Mas quando nós vamos para a Escritura, nós percebemos que a obediência desde o princípio, que a desobediência desde o princípio, era tratada por Deus de maneira severa, Quer ver? Vamos abrir lá em Deuteronômios 21, versículos 18 a 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, olha só o que diz. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti.
todo Israel ouvirá e temerá. Olha que coisa! Em Israel, quando um filho era desobediente, não ouvia os pais corrigiam, os pais faziam tudo para que ele obedecesse. Se ele não obedecia, Deus mandava que fosse apedrejado. Sabe por quê? Porque a desobediência é um mal terrível. Portanto, pais, atentem para isso. Muitas vezes nós vamos permitindo que os nossos filhos desobedeçam, é uma desobediência aqui, é uma desobediência ali, é outra aqui, e nós vamos permitindo. E achamos que, isso é só uma bobeirinha. E é interessante que às vezes nós ficamos irados quando o nosso filho quebra alguma coisa que nós gostamos demais. Nós ficamos irados quando os nossos filhos cometem erros que a gente diz para ele, você vai cometer se você fizer isso, e comete o erro, a gente fica grilado demais. Mas quando a gente diz não, e eles fazem, nós deixamos para lá. E vamos permitindo que a desobediência se espalhe no nosso lar, se espalhe na igreja, se espalhe no mundo. Mas a desobediência, biblicamente, é algo terrível. É algo terrível. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos também que a desobediência, ela é tratada, por exemplo, por Paulo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 1 e versículo 2, olha o que Paulo fala. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Uma das coisas terríveis dos últimos dias será a desobediência aos pais. Portanto, pais, nós precisamos ajudar os nossos filhos quanto à obediência. Precisamos tratar a desobediência como algo grave e não como algo simples. E vocês, crianças, precisam aprender que a desobediência é algo detestável por Deus. Portanto, vocês devem obedecer aos pais de vocês. Tudo bem? Voltando então para o nosso texto, em Efésios, no capítulo 6. Filhos, obedecei. Eu faço uma pergunta para vocês. Obedecei a quem? Vossos pais. Olha só, preste atenção, crianças. A palavra usada lá no grego, que é traduzida por pais, é a palavra progenitores, que significa tanto o pai quanto a mãe. Tem criança que desobedece a mãe 10, 15, 20 vezes. Mas quando o pai fala uma vez, ele obedece. Está errado. Porque a palavra de um, ela é tão importante quanto a palavra do outro. Portanto, se você é criança, se você é adolescente, é daquele tipo que a sua mãe, ou então vice-versa, às vezes o pai é mais tranquilão, e você então desobedece várias vezes, mas só obedece à voz do outro. Isso está errado, porque Deus diz para que vocês obedeçam aos dois, ao pai e à mãe, não somente um. E aqui vai uma outra alerta para os pais. Não permita que os seus filhos acostumem com isso. Eu me lembro um dia que, vários dias isso acontece, a gente está perto de alguém e a pessoa está falando assim, olha, se você não obedecer, eu vou contar para o seu pai. Ou, se você não obedecer, eu vou contar para a sua mãe. Mas, peraí. Eu estou incentivando ao meu filho a obedecer somente um, e não aos dois.
Portanto, a palavra sua, pai, deve ser igual à da mãe. E a palavra sua, mãe, deve ser igual ao do pai. A palavra do pai. Nós não podemos permitir ou incentivar os nossos filhos a obedecer mais a um do que ao outro. Porque nós estaremos deixando de ajudá-los a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então, se ajustem, viu, pais? Se ajustem para isso, para que a palavra de vocês seja uma só. Não desautorize o outro na frente dos seus filhos. Tem que tomar cuidado também com isso. Então, vocês, filhos, lembrem-se, obedecer papai e mamãe da mesma maneira. Até aqui tudo bem? Criançada? Entenderam aí? Viu tanto que a desobediência é grave e viu que vocês devem obedecer aos dois? Agora o texto vai nos ensinar outra coisa que é importante também de vocês entenderem. Olha só, versículo 1 ainda diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor. Aqui duas coisas que vocês precisam entender, que é muito importante. Quando nós estamos obedecendo aos pais, nós estamos também obedecendo ao Senhor. Obedecer aos pais é obedecer ao nosso Senhor, porque os pais são instrumentos de Deus para cuidar de vocês, para ensinar vocês, para educar vocês. Então lembre-se que os seus pais às vezes podem até fazer alguma coisa que você pode achar injusto. Chega lá um dia, a Lidiane fala assim: ô Samuel, hoje você vai arrumar a casa sozinho. Olha, mãe, a Rebeca também tem que ajudar. Não, hoje eu sei que vai arrumar sozinho. Pô, mãe, Samuel vai arrumar a casa. Ah, mas vai arruma. Lembre-se, quando você faz isso, você está obedecendo a Deus. Por mais que às vezes você acha que haja uma injustiça aqui, que haja alguma coisa ruim ali, pense o seguinte: em última instância, eu estou obedecendo ao Senhor. Mas isso tem uma outra questão também. É que eu obedeço o meu pai enquanto ele está obediente ao Senhor. Preste atenção aqui numa coisa, mas você precisa entender muito bem. Você pode às vezes perguntar: pastor, não existe nenhum momento em que eu possa desobedecer o meu pai ou a minha mãe? Existe. Existem momentos assim. Quais são eles? O momento em que os seus pais derem uma ordem que vai totalmente contrário ao caráter de Deus, aquilo que Deus determina nas Escrituras. Por exemplo, dá um exemplo para me ajudar, pastor. O seu pai pede para você, manda você mentir. Seu pai fala assim, alguém bate na porta, né? Ou bate lá no portão. Fulano, estou precisando falar com você. Aí seu pai fala assim, vai lá e fala que eu não estou. Fala que eu saí. Pai, ajude seus filhos. Ele não deve obediência a esse tipo de coisa. Porque quando você deixa de estar debaixo da ordem do Senhor e passa a se opor à ordem do Senhor, o seu filho deve mais obediência a Deus do que a você. E é nessas horas que a gente pode desobedecer. Se um dia os seus pais falarem assim para vocês, ou o Senhor, ou a nós, você vai dizer, meu pai, minha mãe, eu sinto muito, mas eu prefiro o Senhor. Nós estudamos isso hoje de manhã. Amar ao Senhor Jesus mais do que tudo. Mas é somente nessas ocasiões. Aí eu dou uma dica para você. Tem como você obedecer o seu pai ao Senhor ao mesmo tempo numa situação como essa? Se o seu pai falar assim, vai lá e diga que eu não estou. Você chega lá no portão e fala, meu pai mandou dizer que ele não está.
Pronto, você obedece ele e ao Senhor ao mesmo tempo. Mas crianças, prestem atenção. As únicas vezes, vocês irão crescer, você adolescente já está crescidinho, jovem. A obediência aos seus pais devem ser sempre na obediência ao Senhor. Agora, tem questões que pode até haver injustiça da parte do pai, mas não é um mandamento do pai, uma ordem do pai, para contrariar algo do Senhor. Sabe? Às vezes o seu pai faz uma coisa ou manda você fazer alguma coisa que não é contrária a uma ordem, mas você olha e fala assim, mas é injusto isso, então eu não vou fazer. Não é nesse caso. Nesse caso, sempre nós devemos obediência. A não ser que seja algo totalmente contrário à palavra de Deus. E por fim, ainda no versículo 1, tratando da obediência. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui, a pergunta é, por que eu devo obedecer? Ou qual a razão de eu obedecer? Crianças, eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, se eu for um filho obediente, meu pai e minha mãe vão me dar um presente no dia do meu aniversário. Então eu vou ser um filho obediente. Ou então você pode falar assim, eita, se eu não obedecer, eu vou apanhar. Então eu tenho medo de apanhar, eu só vou obedecer. Preste atenção, crianças. A obediência que você deve aos seus pais não pode ser motivada por algum benefício que você vai ganhar. E nem também por medo de ser corrigido pelos seus pais, de levar uma surra. Não pode ser por isso. A obediência que você deve ter aos seus pais é por amor ao Senhor Jesus. A obediência que você deve ter para com seus pais é porque isso é grato a Deus, porque isso é justo, nada mais do que isso. Então, crianças, adolescentes, a motivação da obediência não pode ser outra, a não ser o Deus que nós servimos, porque isso é justo diante dele. E aqui vai uma outra dica para vocês, pais. Ajudem seus filhos. Nós, pais, somos danados para prometer, né? Se você não obedecer, você vai apanhar. Faz isso não. Porque você está incentivando o seu filho a obedecer pela motivação errada. Ele vai obedecer por medo. Ou então você diz assim, faz isso, se você não fizer isso, você não vai ganhar aquele presente que eu te prometi. Faz isso também não, porque você está incentivando a obedecer por interesse. Tem uns pais rindo aí, eu não sei se é porque fazem isso, né? Mas olha só, isso é muito sério, gente. Pastor, então o que eu vou fazer? Ora, você vai corrigir os filhos quando eles fizerem a coisa errada, sem ficar prometendo algo ruim ou algo bom. Simplesmente corrijam. Mas não fique prometendo, para que ele aprenda a obedecer unicamente e exclusivamente por causa da justiça. Então, olha só, o que nós já aprendemos aqui no versículo 1? Filhos, a obediência é algo muito sério. Desobedecer é extremamente desagradável a Deus. Outra coisa, filhos, vocês devem obedecer aos dois, pai e mãe. Outra coisa que nós aprendemos também, que fazer isso é uma obediência ao Senhor. E que só existe de um jeito que eu posso desobedecer, quando meu pai ou a minha mãe foi extremamente contrário ao que o Senhor nos ensina. Outra coisa que nós aprendemos. E por fim, a nossa motivação deve ser por causa que é justo. Deus se agrada disso, e é o que eu vou fazer. Agora, nós temos outro mandamento aí para estudarmos também, vermos essa noite. Qual é o outro mandamento? O primeiro é, filhos, obedecei. E o outro é honrar. Honra a teu pai e tua mãe. Qual que é a diferença dos dois? Bom,
Um é atender à ordem. Outro, não há necessário que haja uma ordem, mas é a maneira como eu vou tratar os meus pais. Às vezes é possível eu obedecer e mesmo assim desonrar. Ué, como, pastor? Sabe aqueles momentos em que o seu pai te dá uma ordem, tudo, e você sai pisando alto? Entra no quarto, bate a porta. Aí você fala, que raiva, meu pai. Você pode até obedecer, ir lá, fazer suas tarefas que seu pai mandou, fazer outra coisa. Mas a maneira como você trata os seus pais, se você tratar dessa maneira, vai ser uma desonra a eles. Então, a Bíblia nos ensina a obedecer e honrar. A obedecer e honrar. A obediência é você atender uma ordem, mas a honra é você tratá-los de maneira digna de como eles devem ser tratados. Uma outra diferença é que a obediência, ela tem um tempo. A honra não. Como assim, pastor? Vai chegar um dia que vocês vão constituir família. Vai chegar um dia que a Sofia também vai chegar um dia que a Sofia vai casar. Vai casar, né? É porque eu não quero ficar pensando nisso agora, mas vai chegar um dia que ela vai casar. O dia que ela casar, ela vai constituir família com o seu esposo. A partir desse momento, ela não vai dever mais obediência a mim ou a Luciana, porque agora ela tem uma família. Agora ela vai ter filhos, os quais deverão obediência a ela e o seu esposo. Mas ela não mais deve obediência aos seus pais, quando constituírem uma família. Mas a honra, ela sempre é devida. Sempre. Enquanto nós existirmos. Enquanto os pais existirem, né? Portanto, crianças, vocês devem honrar os seus pais. Honrar os seus pais. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós acabamos arrumando jeito de desonrar os nossos pais. E eu vou falar aqui muitas maneiras, primeiramente eu vou dizer assim, muitas maneiras de nós honrarmos os nossos pais. Então, vamos lá. Levar em consideração o que eles pensam. Não é dizer, pai, não estou nem aí porque o senhor pensa, ou mãe, não estou nem aí porque o senhor pensa e vou fazer do jeito. Não. Levar em consideração. É tratá-los com amor, com carinho, com respeito. Enquanto vocês, crianças, adolescentes, não é ficar brigando com eles, falando deles. Às vezes a gente fala mal dos nossos pais para os nossos coleguinhas. Meu pai e minha mãe é muito chato. Isso é desonrar. Então, nós temos que sempre tratá-los com honra, com dignidade. E olha, então, é respeitar, é valorizar, é compensar os nossos pais, é satisfazer os nossos pais, é tudo isso. E há momentos da nossa vida que às vezes nós desonramos. Quer ver? Tem um texto, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Há uma discussão de Jesus olha o que Jesus fala a partir do versículo 6, Marcos 7, a partir do 6. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda:
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus para a vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para os fariseus, vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque eles ajuntavam bens. E esse tal de corbã, oferta ao Senhor, era da seguinte forma: ele pegava os bens e eles meio que ofereciam como oferta ao Senhor, mas até que eles morressem, eles usufruíam. Então, imagina se tivesse um carro, uma casa, uma poupança, um rendimento, e eles falavam assim: isso aqui tudo é do Senhor, eu já ofereci ao Senhor. Mas eu vou usufruir até eu morrer, mas é do Senhor. Aí chega o meu pai e fala: meu filho, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando disso aqui. E eu pego e falo: pai, eu não posso ajudar o senhor, porque o que eu tenho não é meu, é corbã, é oferta ao Senhor, eu já ofereci tudo. Então, eu posso usufruir, mas eu não posso ajudar. E Jesus fala: isso é hipocrisia. Então, preste atenção, crianças, adolescentes e jovens, adultos, todos nós que ainda temos pais. Não existe desculpa para eu não ajudar meu pai ou minha mãe, para eu não estender a mão para ele, para eu não tratá-lo com respeito e ajudá-lo inclusive financeiramente para que ele não padeça. E isso é importante porque os filhos devem até pensar nisso, se preparar para ajudar os seus pais na velhice. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que trazer, às vezes, os nossos pais para dentro de casa, porque muitas vezes isso é problemático. Mas eu não posso deixar meu pai ou minha mãe morrendo à míngua, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso honrá-los. Eu preciso visitar, eu preciso falar com eles, eu preciso dar afeto, carinho. Agora preste atenção numa coisa, meus irmãos. A obediência, ela tem uma condição no Senhor, enquanto os pais estiverem agindo assim. A honra não. Não importa quem seja o meu pai, não importa quem seja a minha mãe. A honra a eles sempre é devida. Sempre. E nós precisamos sempre pensar nisso. O texto nos ensina que a honra aos nossos pais, ela é um mandamento, é o primeiro mandamento que tem promessas. Promessas de quê? Que ele diz aí no texto. De que a gente vai ter uma vida longa e uma boa vida aqui. Nós precisamos pensar nisso. Isso não garante exatamente, exclusivamente, que eu honrando os meus pais, então sempre vai ser assim. Não. Pode ser que Deus tenha para levar um ou outro bem cedo. Pode ser que muitas pessoas irão enfrentar dificuldades financeiras ou dificuldades emocionais ou outras coisas, mas o Senhor sempre estará. E eu preciso pensar que a nossa vida, ela não se resume somente a essa terra, mas ao novo céu e nova terra. Não somente a esses momentos aqui, 80 anos, 90, 100 anos, mas a eternidade. E o fato é que a honra aos nossos pais, ela é tão importante que o Senhor resolveu dizer assim: olha, faça isso porque eu vou abençoar vocês. Então, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos que têm pais, nós precisamos honrar a cada um deles, o pai e a mãe, e
independente do que eles tenham feito por nós, tenha agido de maneira benéfica para nós, benévola ou não. Independentemente disso, nós devemos honrar os nossos pais. Portanto, 2 mandamentos: a obediência e a honra. A obediência e a honra. Isso é algo que deve nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Enquanto estivermos debaixo da autoridade dos nossos pais, nós devemos honra e obediência. Quando deixarmos de estar debaixo da autoridade dele, nós sempre deveremos honra a cada um deles. Irmãos, não se esqueçam que a desobediência e a desonra é sinal da falta de amor no mundo e sinal dos últimos dias. É tempo terrível, tempo horrível em que o mundo passará por essas dificuldades. Portanto, que não sejamos nós, Igreja do Senhor Jesus, desobedientes e nem pessoas que desonram os nossos pais, mas que possamos sempre honrar e, enquanto vida os nossos pais estiverem, e que possamos sempre obedecer enquanto estivermos debaixo da autoridade dele. Amém? Crianças, posso contar com vocês? Sim? Amém. Vamos nos colocar de pé? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos amou a tal ponto, ó Deus, de demonstrar ou de visualizar, ou mostrar a nós o grande amor que foi Cristo ter morrido numa cruz por nós. Isso não somente nos tornou filhos, mas também nos deu um exemplo de sermos filhos. Pois Cristo Jesus, sendo filho, mesmo sendo igual ao Senhor, se submeteu, veio à terra em obediência, e obediência até a morte de cruz. Que a nossa obediência aos nossos pais e ao Senhor seja essa obediência. Uma obediência por causa de Jesus, em nome de Jesus, por meio de Jesus. E não por causa de nenhuma outra coisa, a não ser porque isso é justo. E que nós possamos sempre honrar os nossos pais, como também o Senhor Jesus nos ensinou a honrar o Pai de todos nós, que é o Senhor nosso Deus. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, para que nós sejamos pessoas que obedeçam e que honrem aos nossos pais. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queremos